Olá, hoje vamos apresentar uma atividade sobre o livro de Kandal, 2001, que fala sobre a didática em questão. A princípio, Kandal descreve o conceito de didática, parte dos problemas da prática pedagógica, situadas na teoria e na prática, na sala de aula e no contexto escolar. Para isso, o seu objeto de estudo tem como processo de ensino e aprendizagem. Então, o objeto de estudo da didática é os problemas da prática pedagógica. Então, o seu objeto de estudo situado no texto vem sobre o processo de ensino-aprendizagem. A didática e o ensino na alfabetização devem andar juntos. O docente, quando possui uma forma de ensinar, pensando no crescimento moral e intelectual, desperta naquele aluno a sua própria opinião, um aluno crítico, e que a partir da sua formação e da sua participação social, trará benefícios a ele. Por isso, a didática ela busca a prática associada à teoria, para que haja fundamentação para educador e educando. Então, a partir do momento em que o professor ele planta aquela sementinha sobre o pensamento, o crescimento moral e intelectual do aluno, aquele aluno, a partir do momento em que ele se vê sobre um assunto, ele vai colocar a sua opinião, ele vai ser crítico, ele vai participar, ele vai ser um aluno mais participativo, um aluno que busca benefícios não só a ele, mas para a comunidade. Então, é essencial que o professor ele obtenha esses méritos para fazer com que o ensino seja proveitoso. Por isso, a didática ela busca associar a teoria para que haja fundamentação para o educador e o educando. Então, não somente para o professor, mas também para aquele aluno. Outra questão é sobre o papel da didática para a formação dos professores. A didática ela é de suma importância para a questão da formação do professor. Mas o texto, ele vem abordando no texto alguns momentos em que isso não se faz como regra. Outro momento no texto fala sobre o papel da didática para a formação dos professores. Tem a sua importância, mas, no entanto, no texto tem alguns momentos, em vários momentos essa didática ela é criticada. Lá no início do texto, a autora Kandal ela vai ressaltar que os conhecimentos didáticos podem ser prejudiciais, uma vez que atribui à didática a falta de interesse. Mas ao decorrer do livro, vão ser tratadas essas questões, mas salienta que são questões a serem tratadas e entender o contexto em que estão situadas. Então, para que seja julgada se é prejudicial ou não, a didática ela tem que entrar em mérito o contexto em que ela está situada. Vai depender do momento em que a didática vai fazer para o papel do professor. Kandal enfatiza no texto a didática fundamental e a didática instrumental. A didática fundamental ressalta a importância do diálogo entre professor e aluno, buscando assim a construção de seus conhecimentos e, com isso, o educando poderá edificar seus saberes através de um senso crítico, com curiosidades e dimensões humanas. Assim sendo, o professor não se atém apenas a livros e aos conteúdos que ali estão, mas sim nas reflexões de troca, no diálogo, nos questionamentos que se vai ter entre professor e aluno. Ou seja, cada aula vai sendo feita, vai sendo apresentada conforme as crianças vão reagindo e buscando sempre a interação do aluno. A didática instrumental apresenta um método tradicional de ensino,
no qual o professor ele detém o conhecimento e os alunos aprendem por aprender, ou seja, o ensino está voltado aos conteúdos de livro e reproduzindo o que ali está. Os educandos eles absorvem os conhecimentos que lhes são repassados sem questionar, sem interagir um com os outros. E os conhecimentos prévios trazidos por esses alunos não são utilizados nessa didática instrumental e acaba caracterizando-se em uma transmissão, uma repetição e memorização de conteúdos. Sendo assim, a didática instrumental é praticamente uma aula que vai ser passada sem se pensar na melhor forma de ser exposta aos alunos, ou seja, o importante é passar o conteúdo. Contudo, tanto uma quanto a outra está presente no processo de ensino-aprendizagem, visto que a didática fundamental vai ajudar no processo de ensino com múltiplas dimensões de troca de conhecimentos e informações entre professor e aluno, bem como contextualizações das realidades e autonomias dos alunos, inserindo-os no processo de ensino-aprendizagem. A didática instrumental dá a possibilidade de melhor selecionar conteúdos, as formas de analisar, as estratégias que podem ser usadas, as provas e exercícios que podem ser utilizadas em sala, entre outros. O papel que a didática tem para a formação do educador é pelo fato da didática ser uma ferramenta de busca que disponibiliza alternativas para possíveis problemas da prática pedagógica. A didática, sendo um fator importante para a aprendizagem ou capacitação do educador, se dá vamos dizer assim, como ferramenta, né, para buscar várias vertentes que possam dar soluções a problemas práticos, tanto dentro da sala de aula como na sua organização em relação à sua aula, né? Assim, os problemas da prática da pedagogia, elas aparecem como fatores situacionais. Ela é uma possível solução, né? Dentro da didática, buscamos possíveis soluções que tentam resolver problemas pedagógicos, pois a didática tem suas formas de corrigir certas práticas ou certas ações fundamentais que o educador não tem conhecimento, como, por exemplo, a transmissão de um conhecimento neutro, que é causada pelo desconhecimento da multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem. Como a multidimensionalidade ela engloba alguns fatores essenciais para a questão do aprendizado, né? Do ensino-aprendizagem, é um fator muito importante para que o educador tenha noção, né, do que está fazendo em relação ao direcionamento do conteúdo, né, e em relação também ao aprendizado. Isso se dá em relação à prática de conhecimento neutro, né, ou conhecimento neutro, ela se dá por apresentar o conteúdo, né, o conteúdo sem adicionar, né, ou retirar daquele conteúdo ali explicado, explanado ou apresentado, né? E então, entretanto, as razões apresentadas partem da premissa de uma falha ou desconhecimento da multidimensionalidade que deve ser inserida na formação do educador. Boa parte dos desconhecimentos, né, da falta de preparo dos novos educadores porque, né, não houve parte de absorver, né, essa parte de dimensionalidade. A dimensionalidade ela traz uma autonomia maior
pro educador e que mostra também qual o direcionamento, qual o caminho o educador deve tomar. Outro momento no texto, a autora Kandal, ela vai situar quais são as teorias onde as didáticas são alcançadas. Então, qual é o caminho que deve decorrer para que a didática ela seja alcançada? A priori, para que a didática ela seja alcançada, deve-se inserir a realidade social, onde o professor, dentro da sua sala de aula, ele vai participar da formação do aluno dentro e fora. Kandal, ela aponta para a didática ser elaborada, deve-se inserir a realidade social observadas nas escolas brasileiras, podendo ser ressaltado o ensino didático, resultando de uma proposta de reflexão crítica sobre o desempenho docente, devido ser, por vezes, ignorado. Vamos dar um exemplo em relação a um professor da alfabetização, onde ele expõe o conteúdo às crianças, elas, consequentemente, irão apenas copiar sem socializar a temática. Então, para a didática ser realizada, sua metodologia não poderá distinguir dos objetos pedagógicos e os objetos sociais. Então, o que o professor deve fazer? Expor aquela aula e socializar com os alunos, socializar a realidade da escola, socializar a realidade do município, do local onde aquele aluno vive. Em um segundo momento, onde deve ser apresentado sobre algumas questões que a didática deve fazer para ser alcançada, vem sobre a dimensão do político-social no ensino didático. Para dar um auxílio ao professor para desvendar a realidade dos alunos, proporcionando uma metodologia prática mais relevante. Assim, o educador vai conhecer a vivência do seu educando. Então, a partir do momento que o professor coloca em prática essa metodologia, ele vai conhecer a vivência desse aluno. Então, para o professor, é fundamental fazer uma crítica e uma autocrítica sobre como ele está ensinando esse aluno e como o aluno está aprendendo, para garantir uma atividade mais adequada para os seus discentes. No final desse texto, onde a autora ela vem falar sobre as teorias onde a didática deve ser alcançada, realidade social deve ser imposta para que a didática ela seja alcançada, a questão professor e aluno para a didática também ser realizada, mas no final ela vai ressaltar que mesmo para o professor é fundamental fazer uma crítica e uma autocrítica no ato de ensinar e de aprender, para garantir uma atividade mais adequada. No entanto, no final ela vai abordar que a didática, apesar de suas práticas para serem obtidas no contexto real, continuará com alguns problemas elencados anteriormente. Dificuldades essas ao ser instável e imaginário, não alcançando o intuito para a formação do docente. Kandal aborda alguns desafios de ensino ao longo do texto, como a prática educacional inteiramente distante da realidade cultural de boa parte dos estudantes. Outro fator é a necessária qualificação dos profissionais, pois, como a autora ressalta, é a necessária qualificação dos profissionais, pois eles precisam estar devidamente preparados para assim enfrentar os desafios que irão surgir e assim poder ajudar nas necessidades dos alunos. Outro fato é a falta de planejamento de professores, a precariedade de recursos de escolas, de classes populares, entre outros. Então, tudo isso acaba aqui implicando no que diz respeito ao ensino. A didática que se usa
é aquela que se aprende ensinando, experimentando dentro das condições do professor no seu sistema de ensino, com os recursos visuais, como quadro, giz, livro, que podem auxiliar os alunos nas suas metas. Já a didática que se ensina está voltado para o modelo mais básico, onde observa-se uma falta de subsídios da prática docente, como também técnicas que são trazidas por modelos estrangeiros que ignoram as condições de prática dos professores e a vida da maioria dos estudantes. Diante disso, a solução para combater esses impasses no que tange o ensino se dá por meio de avaliações que pode ser feita de forma natural, com contato dos alunos, juntamente com o professor, que vai estar ali podendo auxiliar no que o aluno precisar, no seu processo de ensino-aprendizagem.